Olá, estamos começando mais um programa Mulheres em Destaques. Eu espero que esse programa traga coisas muito importantes para você que está na tua casa. Eu acho que é importante saber de tudo o que acontece em Itapetininga e as profissionais que nós temos aqui na nossa cidade. Como é o trabalho dessas mulheres. Nós vamos conversar hoje com a psicóloga Valdileia. Ela é psicóloga do Judiciário. Tudo bem, Valdileia? Prazer, viu? Estou muito feliz com a sua presença aqui, viu? E tenho a certeza que você vai estar passando coisas muito importantes aos nossos telespectadores, viu? Espero que sim. Né? Temos a Mônica, que é assistente social da Casa da Criança, do CEMEA, né, Mônica? Tudo bem, Mônica? Tudo bem. E também a Flávia, que é coordenadora do CEMEA. Tudo bem, Flávia? Tudo já. Obrigada pelo convite. Preparada para começar ou não? Com certeza. Vamos então. Olha, gente, só que antes de a gente começar o programa, nós vamos passar uma imagem que o Fábio separou para a gente, mostrando um pouquinho a Casa da Criança. Como está a Casa da Criança atualmente? Vamos dar a matéria, Fábio? Deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em Muito boa matéria, Fábio. Eu gostei muito das imagens que você colocou aí. E a música, Dias Melhores para Sempre. É o que todos nós esperamos, né? Com certeza. Não é verdade? Porque com esse abandono de tantas crianças aí, né? E o nosso tema de hoje, nós vamos estar falando aqui com a doutora... Ela é psicóloga do Judiciário, né? Nós vamos estar falando das crianças, do adolescente, né? Fala como que é seu trabalho em relação a essas crianças em geral. Então, ela está com o microfone? Eu tá, sou psicóloga do Judiciário. Eu trabalho na avaliação de crianças em situação de risco na infância e juventude, porque a gente trabalha em outras varas, que são outros assuntos. Na infância e juventude nós trabalhamos, os psicólogos e os assistentes sociais avaliam crianças em situação de risco. No meu caso, eu faço avaliação psicológica dessas crianças, das suas famílias, para verificar o que está acontecendo, por que ela está nessa situação, por que os pais não estão conseguindo cuidar adequadamente delas e o que precisa para essa criança, para essa família, para ela ser protegida. Sim. E aí eu vou sugerir medidas ao juiz para que ele tenha embasamento técnico da nossa área, para ele tomar a decisão. Ele vai considerar a nossa avaliação, vai considerar outras questões lá, legais, né? Certo. As questões do conhecimento dele. É um trabalho difícil, né? Ele vai tomar uma decisão. É um trabalho difícil, né? É um trabalho bastante muito minucioso, uma coisa muito delicada, né? Trabalhar. Bastante Porque difícil. Depois nós vamos estar falando o que seria essa situação de risco, né? É importante frisar que essa avaliação, quando o juiz recebe as nossas avaliações, ele vai tomar uma decisão do que fazer com essa situação. Que vai depender também, vai depender de você, da sua avaliação, né, no caso. Uma das coisas que ele vai usar é as informações que a gente passar para ele. Ah, certo. Né? E também dos assistentes sociais. E ele vai... aí ele vai tomar a decisão no sentido de se ele tira essa criança dessa família,
família, se ele Permanece determina, na se família. permanece, se vai para um abrigo, se vai para um processo de destituição do quarto poder para a criança ir para adoção, Certo. ou se vai ser feito um trabalho com essa família, de tratar essa família para ela poder ficar com essa criança. Certo. Agora depois nós vamos conversar todas juntas, mas primeiro vamos passar aqui para a Flávia, que vai falar para a gente o que é, na realidade, o CEMEIA. CEMEIA, né? CEMEIA. né? CEMEIA é Serviço Municipal Emergencial à Infância e Adolescência, Fica onde? na Belo Horizonte. Com quantas crianças estão lá? Hoje, 17 abrigados. Como é que funciona esse trabalho no CEMEIA? O CEMEIA é um Flávia? abrigo emergencial e provisório. Ah, provisório. Emergencial e provisório. É o, como dizer, como fala? Socorro imediato. Socorro. Emergência. Isso que se destaca do trabalho na casa da criança, né? Como é que é? É uma Não, entidade. vai para casa da criança? Não. Ou não? Em Depois primeiro vai pro lugar, CEMEIA. as crianças no CEMEIA chegam encaminhadas através de ordem judicial, pelo Poder Judiciário, ou Conselho Tutelar, né? Aí, assim, a partir do momento que é abrigada, nós informamos a vara da infância, o abrigamento. Aí, a equipe técnica do CEMEIA, eu tenho a assistente social, Mônica, tenho o psicólogo, Livan, que nós passamos relatórios, e tem a equipe técnica da vara da infância, que nós estamos sempre em contato com eles, né? Integrado. Integrado. E lá abriga de 0 a 18 anos, meninos e meninas, é uma casa, eles moram lá. Aí nós corremos atrás tudo de escola para continuar o estudo. E Quer aí dizer, ali eles só ficam para se alimentar? eles banho? moram. Eles moram. Moram. Mas eu digo escolas fora, então. Não, nós temos a escola próxima, o ali abrigo. Ah, tá. Né? Ele, graças a Deus, ele é bem É localizado. novo o CEMEIA? Não, o CEMEIA já tem. Quanto tempo? Mas não era na Belo Horizonte, não? Era. Sempre foi na Belo. Sempre foi lá? Ele foi Sempre. inaugurado, acho que em Mas faz tempo, tem uns 98. 98, 99. 99. Ô, Mônica, e 99. agora fala pra gente um pouco do seu trabalho de assistente social na Casa da Criança também, no CEMEIA Então, também. consiste o meu trabalho como assistente social na Casa da Criança, é assim, no artigo 90 do ECA, né? Aí, depois que a criança é encaminhada lá, ela vai permanecer até os 18 anos. Só meninos ou meninas? Na Só Casa da Criança? meninos. Adolescentes. Hoje está com 15 crianças o abrigo, né? Aí eles vão ser, nós temos como que está inserindo eles em programa socioeducativo e profissionalizante também, né? Para que eles saiam de lá com uma melhor estrutura do que Entraram, quando né? eles entram no Porque abrigo, de repente né? acontece o quê? Sai pro mundo, não tem o que fazer, não tem... então a gente Não tem tenta- recurso, não tem uma... Tenta né, que eles um saiam estudo, com uma um trabalho, profissão, Esqueci de né? falar. Um curso a casa da profissionalizante. a Casa da Criança é a mantenedora do CEMEIA. Ah, certo. Ela é municipal e tem a Casa da Criança como mantenedora. Ah, entendi, certo. Nós trabalhamos juntos. Porque né? é importante, né, tornar esse jovem apto a fazer alguma coisa, Ah, né? sim. Porque senão, preparar, o que vai né? preparar? Vai acontecer o quê? Chega aos 18 anos, onde vai? Vai pro Às vezes roubo, nem vai pro retornar crime. para casa ele pode, né? Não. Porque a família não quer. Na maioria das vezes isso acontece? Acontece. De não retornar para família não casa? querer. Acontece. Acontece. Acontece? Acontece. Aliás, Aí acontece a muito casa da mais de não criança ter dispõe condições. de uma de casa receber. para que esses que não têm retorno à família, eles fiquem morando, né, nessa casa fora do abrigo Se estruturar. até eles se estruturarem, arrumarem um emprego. Os que não saem com emprego, né, que tem criança que não tem vontade de melhorar, né? E esses casos de abandono, assim, é com frequência? Vocês perceberam se Os houve... abrigos estão cheios. Estão né? cheios. Mas não houve uma Já não tem diminuição, não permaneceu naquela mesma estatística? Ou você acha que tem aumentado? Eu acho que está Eu estacionado, né? acho que é estacionado. Tá Eu acho que tem um estacionado. trabalho hoje em dia Ah. que é voltado, assim, que é uma orientação do ECA, de você fazer o possível para manter na família. Então, de estar encaminhando para recursos da comunidade, de estar trabalhando, orientando, acompanhando. Às vezes a gente acompanha a família até por anos, para tentar manter a criança na família, porque o ECA determina, é um direito da criança. Mas quanto Ser tempo criada isso em vai? família. Quanto tempo Não, vocês isso vão depende tentar? da situação Depende da da família. necessidade Né? da Se é um família, risco né?
um risco assim muito grande de vida ou de um trauma profundo, a gente não sugere que seja retirado, né? Em geral, o juiz prefere depois retirar, se é risco. Agora, se há uma possibilidade de manter na família, né, a gente tenta, enquanto é possível, tenta se manter a criança na família. Fala Porque o abrigo não é o lugar ideal. O abrigo é uma situação de exceção, uma situação quando você não tem recursos. Não tem mesmo. E não tem mesmo, você coloca no abrigo. E a gente tem que lembrar que tem muito abrigamento. Tem muita criança que prefere ficar no abrigo porque a família, do que retornar na casa. Porque a família é muito ruim. Verdade, Mônica, é verdade. Bastante casos. Principalmente, às vezes, porque a família é muito miserável. E isso não deveria ser motivo para a criança ser retirada. Agora eu vou falar porque eu não aguento. É uma pobreza, é uma miséria e vai fazer filho. E vamos aumentando. Tinha que ter um programa. Gente, eu não consigo ficar calada, porque tem que ter um programa do governo para que possa reduzir essas mães de terem tantos filhos desse jeito. Porque o problema só vai aumentar. Tem que fazer uma operação nessas mulheres, uma laqueadura, eu não sei, alguma coisa. Mas tem programa, mas não vão atrás. Mas aí não tinha que existir uma outra forma, por exemplo, como assistente social, ou como a doutora, que é psicóloga, você, coordenadora, ou outras pessoas, eu não sei, de estar orientando essa mãe que abandonou, que não quer. Todos fazemos isso. Todos lá no fórum, né? Todos fazem. Nos postos de saúde, todos fazem. Ocorre que as pessoas, quando elas não são capazes de cuidar dos seus filhos, elas têm uma dificuldade de desenvolvimento psíquico. Né? Então, é como se fosse você pegar uma criança e falar assim para ela: olha, cuide dessa criança aqui. Ela não é criança, no caso dos pais não é criança, mas o funcionamento psíquico dessa pessoa é parecido com o de uma criança. Então, por exemplo, organizar o dia no sentido de ter um horário para tomar pílula, ou não fazer sexo porque não é o dia adequado. Então, é uma mente que não é capaz de acompanhar isso, entendeu? Eu concordo com você, e eu acho que você que está em casa vai falar: nossa, Josiane, acho que é muito radical, umas ideias. Não, mas você está certa. Mas eu acho que em casos assim, teria que ser uma determinação judicial, o juiz fazer: até olha, acontece. Você, ela fulana de tal, não pode mais ter filho. Eu determino, pela lei tal, não sei que número tal, lá, artigo tal, vamos fazer uma laqueadura nessa mulher. Eu digo assim, uma coisa mais severa, entendeu? Porque é impossível, gente. Eu acho que porque elas chegou ao ponto de uma mãe que tem... Você acha que eu estou sendo muito que tem criança lá na... É que tem outras questões. Na casa da criança, interno, mãe de interno. E que eu estava conversando com ela, eu falei: você não resolveu fazer laqueadura? Ela falou: agora eu vou fazer. Eu falei: porque você já tem mais de 11 filhos. Eu falei: por que tanto filho, né? O marido preso. Ela falou: é que tendo bastante filho, todo mundo ajuda. Ai, meu Deus. Olha o pensamento. Olha o pensamento. Né? Quer dizer, mais um para ir mais um para pedir, mais um para ficar no semáforo, ou quem sabe mais um que vai crescer e vai se tornar um marginal. Então, tem que ser feito um trabalho. Por isso que eu acho, sabe? Mas esse trabalho falta o programa social. Exatamente. Que se dedique a trabalhar com as crianças, com as meninas, com as adolescentes, no sentido de que elas tenham uma visão de futuro, de eu sou melhor do que isso aí, eu não preciso me submeter, eu posso ter mais do que isso, do que ficar fazendo filho para ganhar dinheiro para mim. O que você acha que falta assim mais em relação ao programa do governo? Eu acho que falta muita coisa. Apesar de muita gente trabalhar, e nós estamos aqui para provar isso, mas olha, falta creche, tá? Porque sem creche a criança fica abandonada. Abandonada, ela não desenvolve a capacidade dela de raciocínio, de contenção, para poder depois ser um adulto como esse que nós queremos que ela seja, capaz de ter poucos filhos, e de ser responsabilizada, de ter uma profissão. Então, começa na creche, na falta de qualidade de algumas questões da creche. As nossas creches de Itapetininga são excelentes, mas tem algumas questões que não são respeitadas. Por exemplo, uma das coisas que prejudica a capacidade mental de uma criança, que depois, quando ela crescer, ela vai ser um adulto que não consegue se segurar,
não consegue amar, não consegue se vincular, não consegue ter força para trabalhar, é o fato dela viver trocando de cuidador. Porque sei. a criança, para ela ter uma capacidade mental, ela tem que primeiro fazer vínculo. Ela começa o desenvolvimento. Fixar em alguém, ter em um alguém, ponto de em alguém, referência, né? para ela poder ter aquela confiança, Isso. desenvolver a confiança. básica. É, lógico, é verdade. E aí na creche, o que acontece na creche? Fica trocando de cuidadora. Né? E o pessoal que administra a creche não tem essa visão. Então, são pessoas excelentes, fazem trabalhos excelentes, mas tinha que ter um programa, né? Alguma coisa pra elas que... poderem Então, tá- começa por aí. Falta creche para a mãe poder ir trabalhar É e poder verdade. ser gente, né? Porque É. sem trabalhar ela não vai... Falta, eu acho que Aí ela não pode trabalhar, vai faltar as coisas na casa. Isso. Aí Aí ela começa- larga a criança sozinha Aí ela larga pra a criança trabalhar. pra trabalhar. Isso. Aí começam os problemas. Aí ela é denunciada porque largou Largou as sozinha, crianças né? sozinha. Ou larga na rua enquanto ela trabalha. Mas ela precisa trabalhar. Como que Se nós ela não vamos trabalhar, fazer? as crianças Tem não comida na comem. casa. Porque muitas dessas mulheres que trabalham, nem sempre pra contam com o ajudar, né? apoio do marido. Não. Muitas nem marido Maioria- tem. Aí acontece o seguinte, ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que deixar a criança na casa, porque às vezes não tem creche, aí vem o conselho tutelar. Em cima dessa mãe. Então a mãe fica assim, ó, o que eu vou fazer? Eu vou passar Amarrada. fome, eu vou ter que Não, viver elas na têm miséria. um caso recente de que a mãe saiu do eu trabalho. acho que as coisas têm que ser Tem um pensadas e caso analisadas, caso a atual. caso. Elas têm um caso atual. A mãe Fala saiu pra do- gente. 4 irmãos, idades diferentes, 11, 10, 9 e 8, e 2 pequenininhos de menos de 1 ano e 4 anos. Creche. A mãe e o pai trabalhavam. Né? Trabalho pesado. Trabalhava, o que ela fez? Fez um Não foi esquema isso que você familiar. comentou da cana? Foi. Fez um esquema familiar. 2 maiores de manhã, os outros 2 à tarde para ficar com os pequenos. Por quê? Porque ela não tinha o que comer na casa, precisava trabalhar. Não tem creche para colocar os pequenininhos, não tem escola integral para colocar os outros. Então, o que aconteceu? Aí eles pegaram o cartão da Bolsa Família e foram receber para a mãe. Os 2 maiores com os pequenininhos no carrinho. Chegou, o que aconteceu? O Conselho Tutelar pegou na rua, levou para o abrigo. Não acredito. Estão no abrigo comigo. Mas esse é o Então, trabalho no do abrigo Conselho até agora Tutelar. com vocês lá? Estão comigo. Mas esse é o Então, trabalho até do agora. Conselho Mas Tutelar. tudo bem, entendeu? mas não é uma coisa adequada, não é uma coisa certa que se faça também. Mas não tem o que se fazer. Você não pode... Veja bem, o papel Mas do e por Conselho que o Tutelar conselho... é proteger a Valdileia, criança de situação me desculpa se eu difícil. estiver errada, por favor, eu não tenho experiência nessa área. Eu estou aqui aprendendo com vocês e tenho certeza que eu vou aprender muito. Mas me fala uma coisa, por que o Conselho Tutelar, então, ao invés de tirar essa criança e colocar no abrigo, por que o Conselho, então, não procurou arrumar creche para essas crianças? O ideal é que Ele não eu não faz. sei o que Fala pra eu não, mim. eu não Tô errada. sei, eu não Minha sei pergunta. qual foi o trabalho nesse caso, não sei. Então eu não posso Porque dizer. parece que o Porque às Conselho vezes- Tutelar, se eu estiver errada também, podem ligar, podem mandar e-mail, quer mostrar trabalho. E não é por aí o caminho. Você tira crianças, 4 crianças, É um trauma, estão no né? abrigo. Estão longe do pai e da mãe, que são pessoas idôneas, pessoas que são humildes trabalhadores. Sim. Certo? Olha o trauma que essas crianças vão ter de ficar longe dos pais. A mãe deixou de trabalhar. A mãe deixou de... gente, não é por aí. Mas está difícil. Então, Mas vai acontece, procurar creche. então, gente, olha, não é que eu quero defender o conselho. É. É que eu acho assim, cada um faz o seu papel. O conselho, ele tem um papel. Qual é o papel dele? É defender os direitos da criança na comunidade. Mas você acha que isso é defender, colocar no abrigo? Mas às vezes, qual é, Foi em último qual é o caso, né? recurso? Mas aí, qual é o Mas você- recurso? Mas defender Ele a foi, mas criança assim, vamos voltar. é deixar junto com a O conselho família. chegou Não, e às até vezes a não casa é não tinha deixar. ninguém. Mas se a família, nesse caso, que a Flávia está falando que são pessoas boas, trabalhadores... Não, pessoas... então Então, Vamos estudar outro caso. Então, primeiro vamos ver. Olha, quando chega, então vamos ver uma coisa. Eles não, o abrigo, quando a criança chega, eles não estudam o caso. Né? O conselho também não tem a obrigação de estudar o caso. Ele escuta uma denúncia e ele vai lá verificar Ele recebe se a aquilo é denúncia, né? correto. É lógico que ele vai ter que ter bom senso para, às vezes, não é exatamente do jeito que ele ouviu. E outro, ele vai ter que, em primeiro lugar, tentar colocar a família na situação mais confortável, a criança em situações de proteção, para depois mandar para o abrigo. Só que eu não sei qual foi a avaliação do conselho para mim criticar o conselho. Entendeu? Mas Eu a não Flávia sei. pode falar? Não, Eu posso também falar não. o seguinte, que eles foram até a residência e não tinha ninguém para deixar essas crianças. Não tinha ninguém.
como que eles iam deixar também nessa casa sem ninguém responsável por Aí ele entregar? estava tentando proteger os Tá, interesses. mas da quanto criança. tempo essas crianças estão lá? 2 meses. Você acha que já não é o tempo suficiente para que Mas achasse uma creche para colocar Sabe, essas crianças e Juliana, os pais pudessem trabalhar? Entrou no Aí é abrigo, nós não que sai tão corremos fácil, atrás, porque né? tem que ser feito para quando Aí a passa criança pra sair vocês, do então. abrigo, Aí a a gente criança só corre. sai do abrigo com ordem judicial após ter feito todo o estudo do Aí caso. vai para estudo. aí vai Como é ser- que como é que estão essas crianças? Não estão traumatizadas, não choram por causa dos pais? Olha, no começo até choram, mas depois eles, não sei dizer, eles estão se sentindo tão à vontade, eles estão na casa, sentem falta da mãe, lógico, sentem falta do pai. Gente... Mas O abrigo não é um demônio, então não vamos Ai, demonizar não, o não abrigo, é né? isso. Não, Então, não, assim, eu já tive lá, eu já, um olha, abrigamento. fora essa vez que eu fui lá filmar, eu já emergencial e estive provisório. lá, eu vejo, acompanho, a gente está vendo, mas o problema é que tem que existir um apoio de uma outra visão, entendeu? Uma outra visão, não é só pegar, tirar e colocar lá, gente. Eu acho que um trauma que causa numa criança jamais sai. Mas eu acho que o problema não é só difícil. esse, entendeu? A gente está focando só Valdileia, uma parte. você tem vai uma falar outra qual parte. é o problema? Depois do nosso intervalo, tá bom? O papo está esquentando aqui, está ficando bom. Mas antes disso, antes de chamar o intervalo, eu gostaria só de ler uma notinha aqui que eu acho linda, maravilhosa. Olha, gente, como é que tá? Campanha eleitoral atrás das grades. De dentro das celas, 3 candidatos a prefeito tentam ganhar voto. É um absurdo, né? Aqui fala, disputa em Mariana se torna ainda mais polêmica. Chico da farmácia está na cadeia desde 31 de maio e mesmo assim conseguiu registrar a sua candidatura detrás das grades. Ele traça os planos para colocar a campanha na rua e já contratou o marqueteiro. Estamos sofrendo muito com isso, diz né, tudo lá, o povo lá de Mariana. Para prendê-lo, foi feita uma mega operação com cerca de 50 policiais e até helicóptero, reclama Paula Carneiro, filha do candidato encarcerado. Ele é inocente. Gente, você acha que pode? Uma pessoa que está na grade, atrás das grades, vai sair candidato? Que país é esse que nós estamos vivendo, hein? Pelo amor de Deus. Gente, vamos ao intervalo e voltamos já já. Mais um ladrão. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é a Unimed. A Academia Aqua Training apresenta a você o que há de melhor em condicionamento físico. Programas especiais, Body Combat, Power Jump, Body Pump, com instrutores treinados e capacitados para garantir o melhor resultado em suas atividades. Musculação, natação adulta e infantil, hidroginástica, grupos especiais e a grande novidade do circuito aquático, Aquamix, bicicleta e jump. Venha conhecer a Aqua Training. Sua vida vai mudar. E para melhor, Aqua Training. O Plano Familiar Camargo está há mais de 50 anos prestando os melhores serviços em nossa região. E com uma pequena mensalidade, você pode desfrutar de todas as vantagens. O Plano Familiar Camargo também está em Capão Bonito. Na Castelli tem Gucci. Na Castelli tem Pierre Cardin. Na Castelli tem Nicola Di Marzio. Na Castelli tem Dudalina. Na Castelli tem muito mais. Na Castelli Moda Masculina, você encontra um novo conceito em vestir. Castelli Moda Masculina, Rua Saldanha Marinho 433. Telefone 32710366. Novos abrigos e ônibus da empresa Nossa Senhora Aparecida. Faça chuva ou faça sol, de dia ou de noite, nosso objetivo é cuidar bem de você. Empresa Nossa Senhora Aparecida. Estamos de volta com mais um programa Mulheres em Destaques. Eu gostaria muito de fazer um agradecimento especial à Sala Decor por essa linda decoração. Faça uma visita à Sala Decor, você vai ver a qualidade
dos móveis e os preços também, excelente, gente, é lindo. Ela está com uma sala maravilhosa lá, viu? A sala Decor fica Aristide Lobos, número 88, o telefone é 32711217. Também gostaria muito de agradecer a equipe pelo cabelo e pela maquiagem. Hoje estou de trança, né? Toda parecendo assim uma senhora muito séria, mas de séria não tem nada, viu, gente? É só fachada, viu? É a Jane que fez a maquiagem e a Regiane que fez o cabelo. A equipe fica Dom Joaquim 475 e o telefone para contato é o 3275-2255. E os acessórios é da Jaque, né, que é a limão rosa, e a Infinity por essa roupa lindíssima, que fica a Rua Coronel Fernando Prestes, número 607, e o telefone é o 3511-6700. Nós vamos ler um pouquinho os e-mails que estão chegando aí e a gente já volta. Aqui tem uma de Guarujá, que é a Meire. Ela fala, Josi, 10 o programa, beijo. Vamos ver aqui o outro também. Esse aqui, olá, essa aqui é uma sobrinha do Guarujá. Olá, tia, estamos todos aqui no Guarujá, ligadinhas no seu programa, beijo. Ah lá, tem mais uma, parabéns, torcendo pelas mulheres, beijos. Essa é a da Thalita. Depois tem o do Daniel, vamos ver aqui que o Daniel fala, boa tarde, Josiane e convidadas, parabéns. Seu programa com temas muito importantes para nós é um privilégio como sempre. Ele está falando que cerca de 50% a 80% das mulheres têm sentimento de tristeza após o parto, mas geralmente eles vão embora, mais ou menos na 3ª semana do nascimento. Essa depressão leve, a instabilidade emocional é autolimitada e acaba espontaneamente e é reconhecida basicamente por um sentimento de tristeza inexplicável. A fadiga, a inquietação... Deixa eu abaixar aqui, senão não vou conseguir. Responsabilidade... É uma tristeza inexplicável, fadiga, inquietação, ansiedade, impaciência, irritabilidade e choro sem razão, que atrapalham a tarefa da responsabilidade da nova mãe. O apoio da família é essencial nesse momento. Mas quando essa tristeza se torna profunda e se transforma em angústia e ansiedade. Aí ele está falando que a depressão pós-parto afeta de 10% a 15% de novas mães. Desculpa. Aqui, o que mais? Sabendo que a depressão pós-parto pode ser prejudicial ao seu bem-estar e do bebê, menos de 50% das mulheres buscam tratamento. Algumas simplesmente não acreditam que estão doentes. Outras sentem vergonha dos sintomas que ele apresenta, né? Pergunta, a tristeza pós-parto, instabilidade emocional é que leva as mães a cometerem tipos de abandono de criança? Beijos, Daniel. Quer dizer, tem muito a ver sim, né? Tem muito a ver, porque a gente está vendo tanta criança. Agora aqui é da Damares, também do Guarujá, Damares. Obrigada a todos vocês aí do Guarujá, hein? É a galera que está assistindo animada. Gostei de ver. Obrigada a todos aí do Guarujá. O Daniel também, que está sempre participando de todos os programas. E ele deixou uma pergunta aqui, que 50% das mulheres, né? Às vezes não sabe nem do que se trata e acabam, às vezes, abandonando os filhos, porque essa depressão pós-parto, ela pode também ficar e não sair. Aí vem o abandono também, né? Acontece. Acontece muito, né? Então, o que nós estamos falando, Valdelé, que estava falando a respeito da... A gente fala tanto aqui, gente. O bom é que esse programa não tem aquela coisa, tudo certinho, programado, formalidade. Aqui, assim, é uma sala da casa da gente, na nossa sala de decor aqui, batendo aquele papo gostoso mesmo. Vamos, escuta, qual assim, casos que marcaram, chocantes, de você ver, de vocês assistirem e ver problemas de crianças serem... maltratadas pela família, alguma coisa que te chocou? Primeiro a questão do Daniel. Existe um número de casos de abandono, de maus tratos, até de assassinato de criança, né? Que está ligado à depressão pós-parto ou à psicose puerperal, que é um quadro mais grave. Né? Isso. Os assassinatos que apareceu recentemente na TV, um caso da mulher que parece que jogou a criança de um apartamento. Isso, lá. É uma então, enfermeira. Aquilo ficava evidente que aquela mulher estava num estado psicótico. O aspecto dela era de quem estava num surto psicótico.
Então, isso acontece sim, mas não é a maior parte dos casos que nós temos. Não? A maior parte não, são pessoas aparentemente normais, mas que têm sim distúrbios que levam a maltratar ou até matar. Geralmente é com distúrbio mental? Não, a maior parte tem distúrbio, mas não é doença mental. Não? Não. Geralmente as pessoas que maltratam, elas têm outros tipos de dificuldades, né? Pode ser até, existem muitas causas, né? Pode ser que alguém em situação de estresse, desempregado, que apanhou quando criança, são várias causas juntas. Traumas, no caso? Traumas são experiências, né? Negativas do passado. Ligadas e também uma situação atual que desencadeia aquilo. Então não existe a vitimização de criança não está ligada a um fator, são vários fatores. Já apareceu na televisão, porque a mídia às vezes ela vai atrás de quem fala desse assunto para falar desse assunto, mas ela traz gente que não conhece o assunto. Sim. Então já apareceu uma pessoa na televisão dizendo que as pessoas que maltratavam criança ou matavam criança diziam que fizeram aquilo porque foram maltratadas, mas que aquilo não era verdade, aquilo era o que elas diziam. Só que existem centros de estudo em violência doméstica. Por exemplo, existe na USP, existe no SED Sapientes, são pessoas que se dedicam a isso. E elas dizem que sim, que a maior parte dos casos das pessoas que maltratam, vitimizam ou que matam, são pessoas que foram vitimizadas também. Geralmente são, né? Geralmente são pessoas que foram vitimizadas. Então, essa é uma questão. E a outra questão que você colocou foi dos casos que mais chocou. Exatamente. Você pode citar eu posso os casos, lógico, não nomes, com certeza. Eu trabalho eu sou psicóloga, eu faço avaliação em várias comarcas, né? Porque aqui é uma comarca sede. Então, alguns casos que eu vou citar não são necessariamente daqui, pode ser de outra cidade. Certo. E, embora eu não vá identificar, lógico, mas assim, me chocou muito logo no começo do meu trabalho, no fórum, uma menininha de 8 anos que apareceu ensanguentada no fórum, procurando socorro. Nesse caso procurando socorro, né, que havia apanhado da mãe. E essa foi uma situação que me chocou, da própria criança procurar socorro. Naquela época, o conselho estava começando a trabalhar, né? Porque quando eu comecei, não tinha um conselho ainda. Então, era muito pior sem o conselho, porque a gente não tinha quem recorrer. Eu até quero falar o seguinte, ele tem um papel muito importante na sociedade em relação às crianças. Sim. Excelente, maravilhoso. Mas eu acho que o fato não é só tirar da família e colocar no abrigo. Eu acho, então, mas por que essa criança está sozinha? Porque o pai precisou trabalhar com a mãe, não tem onde ir, não tem creche. Então, vamos resolver de uma outra forma, entendeu? Existem outras formas de resolver. Não é que não existe, tirar e por ali. Josiane, não existe. Então, eu acho que assim, falta muita política pública. Mas cada caso é um caso. Não existe uma ação judicial que o juiz pode determinar que acha uma vaga para essas crianças? Mas não pode acontecer isso. O juiz pode determinar, mas ele esbarra na questão do econômico, né? Quer dizer, se ele determina que tenha, mas não... E outra, a criança não pode ficar fora de escola hoje em dia também. Como é que fica isso? Não deveria poder, né? Não pode, não é? É lei. Né? É lei que existe, mas às vezes não funciona. Que nem, mudando um pouquinho de assunto, porque eu gosto de pegar um pouquinho, é que nem a lei que falaram da fila de banco lá também, que diz que tem que ficar meia hora. Esses dias eu fiquei 40 minutos na Caixa Econômica. Foi quando a gente se conheceu? Exatamente, 40 minutos. Já cheguei a ficar 1h30. Tem lei, né? Cadê a lei? A lei funciona. Se você é de casa, sabe de alguma coisa a respeito disso, manda e-mail. É o www.tvitap.com.br e o telefone também, é o 3373-4017. Então, voltando aqui a falar de lei. A lei existe, mas nem sempre... Então, vamos falar por que ela não é aplicada. Ela não é aplicada, muitas vezes, porque a gente esbarra em certas questões. Né? Por exemplo, não tem vaga. Não tem vaga, o juiz determina que seja procurado. É procurado. Se faz um esforço para achar a que o juiz determinou. Mas aqueles casos que o juiz não determinou nada ainda, porque nem chegou no judiciário, continua sem vaga.
Então, o que deveria ter? Deveria ter o número de vagas O que suficiente. você falou o fator O econômico. nosso promotor ele esteve trabalhando tudo bem. muito Às nisso. vezes não existe Não, fator vaga. econômico não é que eu estou querendo dizer, que não é que não tenha dinheiro. É que não tem prioridade. Veja, lá perto da minha casa foi feita uma praça porque a linda. criança que vai estar no abrigo também tem um custo. Eu não me Não é conformo verdade? com essa praça. A criança também que está no abrigo também tem um custo. Então, não era melhor a criança estar numa creche que estar no abrigo? É, melhor. Custo por custo, então Não melhor só na no creche. Flávia, trabalhando é você a família, tem que falar também, a Mônica. Vamos falar que só eu e a Valdileia aqui. Eu estou ouvindo. Concorda comigo? Eu concordo. Tem um custo, sim. Custo por custo existe. Então, vamos tirar do abrigo e colocar numa creche. Assim, o pai e a mãe vão voltar a trabalhar. Por isso que muitos pais, quando ficam no abrigo, se acomodam também, né? Verdade. Tem caso disso também. Abriga, não vai no fórum para saber o que está acontecendo no caso. Deixa lá, criança. Fazendo tudo abrigo, né? Daí depois, quando fica sabendo fácil. que a criança vai para outra instituição, alguma coisa vai acontecer, né? Daí corre lá, vai chorar, faz aquele show. Eu acho que, de uma certa forma, tira a responsabilidade da família, né? Tira. Estando no com abrigo, aí certeza. eles ficam sossegados, né? Lógico, Criança no abrigo. é cômodo, né? É cômodo. Para alguns pais é Pra cômodo. algum- pra Para alguns é maioria. doloroso. Poucos, né? Aí são poucos, Josiana. Verdade, São Mônica. poucos. São O poucos. que a gente vê e sente Decepciona. é que, assim, São poucos pais que se muito preocupam pouco com os se filhos. preocupa, muito pouco vai atrás para visitar, para saber da criança. É mesmo? Tem criança que está lá e que nunca recebeu uma visita, Tem. um telefonema de ninguém da família. Nada. Não tem um contato. E quando você procura contato com algum familiar, eu não posso ficar. Eu não quero. Eu não quero. Como se fosse um objeto. Assim, Dá muito. Não posso com meu filho. Ai, que triste não ouvir isso. Ele não me eu obedece, não posso com meu filho. entendeu? Então, porque não obedece, fica no abrigo. Mas vai fazer mais filho. E vai fazer Cuidado, mais mas fazer fala mais assim, filho. vou mandar Aí você vai lá pro abrigo pro conselho também. tutelar, né? Vai pro abrigo. Vou mandar você lá Tem pro que conselho. dar um jeito. Não é possível. essas Principalmente quando é adolescente. Quando é adolescente, Aí- daí tem muita mãe, muito pai que fala assim, eu vou mandar você pro conselho tutelar, não quero mais. Entendeu? Da ameaça ainda, né? No caso que vocês estavam falando de casos que chocaram, essa menina, ela foi porque a mãe batia. Mas o que me chocou mais, que é onde eu quero chegar... Você viu como a gente fala muito? Vai É ver. muita coisa, vai e vem. É muito caso. Muito. Então, no caso dessa menina, o que chocou foi porque não era só aquilo que ela estava passando naquele momento, mas essa criança ela foi criada numa situação de abandono, de mãe não queria, entregava para não sei Ninguém quem, quer, não sei né? quem não queria, entregava, e aí faltava aquele vínculo que eu falei, e aí a criança aprontava muito, porque não tinha vínculo, e apanhava muito, porque aprontava muito, e aí foi abusada, e aí chegou na adolescência, e aí chega na adolescência, Mas foi houve abusos sexuais? abuso sexual, porque é muito Sexual comum. pela mãe? Não, é raro Na mulher casa da abusar. criança É raro. teve um Por caso. isso que eu estou mulher. perguntando se é o mesmo Não. caso. Não, Não. essa criança ela não estava Esse brigada, ele ela até ficou chegou a ficar abrigado, brigada. certo. Mas a história dela que eu estou contando era do momento onde ela estava fora de abrigo, né? Ah, tá. E esse caso aí, Mônica? Então, esse caso foi bastante chocante, né? Ele era abusado pela própria mãe, só que a mãe tinha problemas mentais. Mas mesmo assim, A né, mãe Josiana? abusava sexualmente A mãe do filho. abusava. E que idade tinha essa criança? Olha, quando ele foi para o abrigo, acho que ele tinha uns 12 anos. Acho que nem 12 anos ele não tinha. E essa criança se encontra onde aí agora? Hoje ele retornou para a casa de um irmão dele numa cidade próxima aqui. Sem condições de Com voltar. a mãe não volta mais. E você Então, tem ele algum tá outro caso, trabalhando. Flávia, também Olha, que um chocou? que me chocou. Fora você ter que ouvir da mãe falar assim, eu não quero ele. Tá carinho, Isso é né? triste. Isso é triste, muito triste você falar com ela, mas a senhora quer? Não, nós vamos fazer o possível, vamos lá procurar algum. Vamos tentar ajudar a senhora. Eu não quero. Isso daí foi a primeira 4 anos. Decepção sua. Foi. 4 anos que eu estou lá, a primeira decepção. Depois foi um caso de um menino de 9 anos, lindo, menino, que chegou totalmente machucado. Porque a mãe, filho mais velho, a mãe recebia a pensão e com o dinheirinho da pensão a mãe comprou Danone, chocolate, e o menino tinha pego na hora para levar para o recreio um Danone e um pirulito. Levou e a mãe, quando ficou sabendo, espancou o menino. Não acredito. Então ele chegou para nós totalmente machucado. Machucado Machucado. mesmo. E na hora do banho ele chorava, e você chorar junto.
sabe, de você ter que... são coisas de crianças queimadas que você vê e a suspeita de que seja o padrasto, chega lá, a mãe fala, não, ele não. E a menininha com probleminha... cobre o erro do padrasto. E a menininha com problema mental pega e fala, que foi, e você ainda tem que cuidar da ferida pra dessa fora, criança. Então, mas o padrasto fica lá. Então é triste, sabe, você pegar as crianças nesse ponto. Imagina a própria mãe, né, fazer uma opção para ficar com o padrasto, para o padrasto ter espaço, mas para o meu filho não tem espaço. É triste, eu já tive casos de abuso sexual. De amor, gente. De amor. Já tive casos de padrasto abusar e a mãe ver e ainda conivente. E ser conivente e preferir que a menina fosse embora do que ela mandar o cara embora. A história prefere o homem do que a... Olha, um outro caso que chocou também era de uma criança que eu acho que até a Valdeleia cuidou dele, que ele era acorrentado pela mãe, porque o padrasto não gostava dele. Então ele ficava acorrentado, a mãe deixava ele acorrentado. Não acredito. Ele ficou com problema mental, depois que ele foi para o abrigo, ele foi encaminhado para tratamento. Esse trabalho de vocês é uma coisa assim... É uma missão. É uma missão, gente. Olha, uma missão por isso que difícil, eu falo, gente, né? olha, uma coisa que eu acho muito importante, você que está em casa, quando você for fazer um trabalho, seja ele qual for, veja se você tem dom, se você tem capacidade e talento para isso. Não adianta você querer fazer uma coisa no qual você não tem talento nem capacidade. Você não vai fazer bem feito. Você não vai pensar só no financeiro, você não vai ter capacidade de desenvolver esse trabalho que essas mulheres em destaque estão fazendo. Porque, gente, tem que ter garra, tem que ter coragem, doação, né? amor, porque sem isso não vai. Porque se for falar em salário, não é aquela coisa também. Não, se for pelo financeiro, você não vai. Eu digo assim, mas é que tem pessoas que só pensam o lado financeiro né? E não tem nem dom, gente. É verdade. Você tem que gostar do que faz. É gratificante. Eu amo ser coordenadora do C61. Amo de paixão. Porque você pega aquelas crianças do zero, de repente você vai ver, magrinha, daqui a pouco começa o brilhinho no olho diferente, e assim, né? Eles vão mudando o carinho, você vai ensinando, como que você falou outro dia, você vai mostrando um novo mundo, né? É a oportunidade que a gente tem de mostrar um outro jeito de viver, né? É gostoso. É interessante, né? É dar um pouco de esperança para eles. Gente, olha, nós vamos pro outro intervalo. Nossa, gente, tá passando muito rápido. O Hélio Rubens que fala, né, no Belinda, que o programa, como está muito bom, passa muito rápido. E é verdade, viu, Hélio? Hélio, parabéns pelo seu programa também, que estava lindo, maravilhoso, sempre muito bem elaborado. Acho você um excelente profissional, viu? Parabéns, Hélio. Gente, vamos ao intervalo, voltamos já já. Talvez você nem saiba, mas sempre foi apaixonado pelo sucesso. Lembra quantos tombos você levou até aprender a se equilibrar? E aquela conquista impossível. Às vezes, até distraído, você conquistava o sucesso. O sucesso te pegou de jeito. Então vai lá. O sucesso está esperando por você. CNA, para quem é apaixonado pelo sucesso. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é a Unimed. Vem cá, vem sorrir pra mim. Fica um instante assim. Olha, me dá seu olhar. Toque a vida, ponha a mão. Viva a vida no seu coração. Sinta a vida.
Correio de Itapetininga é o jornal de maior circulação da cidade, atestado pelo IVC. Isso porque o Correio é o mais completo, com tudo o que você precisa saber sobre Itapetininga e região. Assine o Correio de Itapetininga, líder em circulação. Pensou em presente, pensou Super Mix. Utilidades domésticas, brinquedos e enfeites. Super Mix, Avenida Peixoto Gomide 213. Super Mix, porque todo dia é dia de presente. Estamos de volta com o programa Mulheres em Destaques. Eu acho que você deve participar, porque a sua participação é muito importante. Pode mandar e-mail pelo www.tvitap.com.br ou pelo telefone 3373-4017. Eu gostaria de ler aqui o e-mail da Raquel. Ela fala: parabéns pelo programa e é um excelente tema. Beijão. Obrigada, viu, Raquel, pela sua participação. Vamos umas imagens rapidinhas para a gente ver aqui o que o Fábio fez para a gente da Casa da Criança. A gente já volta para o estúdio. Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Estamos de volta aqui com o programa Mulheres em Destaques. Eu hoje estou com a participante aqui, que é a psicóloga judiciária Valdileia, a Mônica, que é assistente social do CEMEI e também da Casa da Criança, e a pedagoga Flávia, que é coordenadora do CEMEIA 1. O que falta nesse país para que essas crianças tenham condições de vidas, de viver com dignidade, para que essas crianças possam voltar às suas famílias de novo? O que você acha que está faltando para o plano de governo? Alguma coisa que possa mudar realmente e não ficar só no papel. Como a gente está vendo um monte de coisa, é só papel. É papel, é lei. E a gente não aguenta mais não enfiar tanto papel. O que pode acontecer que mude mesmo? Porque nós estamos já a por aqui, viu? De tanta promessa. Então, eu acho que a Mônica e a Flávia podem falar sobre isso também. Porque muitas das vezes onde as crianças ficam lá com elas é por falta de algumas coisas. E muitas coisas, não? Muitas, né? Eu acho que falta política pública, falta priorizar a criança e adolescente. Explica melhor.
Porque, assim, é importante que a gente perceba que o indivíduo, ele não nasce adulto, ele não nasce estragado. Ele nasce bonitinho, como toda criancinha nasce bonitinha, uma gracinha. Sem instinto da maldade, das coisas ruins e negativas. Ele tem os instintos, mas estão aí para serem educados, disciplinados, né, moldados, desenvolvidos e nasce com capacidades também. Então, o que falta? Falta você pegar toda criança, todo adolescente, ser muito bem cuidado, ser amado desde pequenininho, e ter condição para se desenvolver. Mas, para isso, precisa se priorizar a criança. Né? E quem é que vai priorizar isso? As políticas públicas serem adequadas a essas crianças. Por exemplo, ter creche suficiente, a creche ser muito bem aparelhada, bem amparada, com profissionais adequados para orientar o pessoal que trabalha. A criança que está na idade escolar ter condição de aprender realmente, né, a escola, o adolescente ter curso profissionalizante, porque adolescente se perde na vida às vezes porque não vê futuro, Então precisa de política pública, precisa priorizar. Aí tem gente que diz, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro, como é que saiu? Uma praça maravilhosa, que eu achei maravilhosa, tudo bem, era homenagem para os japoneses que merecem muitíssimo. Isso que não é prioridade, tem criança passando fome. Verdade. Não é prioridade. Muitas vezes eu ou as minhas colegas lá no fórum, e elas já devem ter feito coisas assim, de ter que tirar do bolso para dar dinheiro para um adolescente que estava chorando, porque disse que não sabia de onde ia tirar dinheiro para alimentação. Pegar o dinheiro, investir na educação, em creche, aí o conselho não vai lá, não tira a criança e coloca no abrigo, porque não tem escolinha. Vamos fazer escola. Não parem de investir, por exemplo, em penitenciária. Se vocês começarem a investir, vocês na aí, educação, vocês, agora é época de política, preste bem atenção. E você, dona de casa, você, pai de família, veja bem para quem você vai votar, hein? Porque a responsabilidade é sua, é nossa, de cada um de nós aqui. Eu acho que para a gente votar nesse candidato que está aí se mostrando, você tem que olhar o passado dele e o presente. Porque se ele é um bom pai, ou se ela é uma boa mãe, se ele é um bom esposo, ele vai ser um bom político. Agora, se dentro de casa ele não vale nada, se imagina, se ele não se preocupa com o filho, com a mulher, o que ele vai fazer para o povo? Não vai fazer nada. Então, pense bem que você vai votar. Agora, esse país só vai mudar quando nós aqui, você de casa, a gente saber quem vai votar. Senão vai ficar só no papel, Não vai sair disso aqui nunca. Entendeu? Agora, o que acontece? Vamos parar de pôr a mão aí no que é do povo e vamos investir na educação, porque aí não vai precisar colocar, fazer penitenciária. Com certeza. Vai diminuir. Ou pelo menos diminui muito. Né? Diminui, gente, porque educação Cuide das tudo. Crianças. A formação. Quem ama educa, né? Quem ama educa, ter condições dessa família poder trabalhar com dignidade, sabe? Pôr o que comer dentro da casa. Gente, só eu estou falando. Fala. Então, uma das coisas que, além disso, da gente fala de creche e educação, mas não é só a educação de escola, é a educação que eu dou para as minhas filhas, que você dá para os seus filhos, que elas dão para os filhos dela, educação de qualidade. Dentro de casa. Educação geral. Mesmo, né? Vamos fazer o que você faz pelo teu filho, pelo filho do outro. Então, a criança ter uma família que cuide dela. Se a família dela não pode cuidar e ela não pode sair da família porque ela tem vínculo, então que tenha gente que vai substituir isso. Capacitada, isso, né, para isso. Política pública também, quer dizer, a família substituta, né? É possível até a família receber, porque às vezes a criança não tem, a família dela não pode cuidar, mas tem os tios que não têm recursos, mas que gostariam de cuidar. Verdade. Poderiam ficar, mas não tem recurso, daí não fica, né? Aí a criança fica no abrigo. É isso que você acha que está faltando, né? Eu acho que é isso. E você acredita que um dia isso, você vai conseguir ver tudo isso? Você acredita? Você é positiva? Acho que vai ter. Não sei se eu verei, mas vai ter. A gente tem que ser positiva, porque senão uma coisa não anda. Né? A gente tem que acreditar que o dia de amanhã vai ser melhor. E as melhores virão. Virão, é a música que o Fábio colocou. E dias melhores virão. Nós temos que acreditar, né, Mônica? Né, à medida que as pessoas, nós mais velhos, já que estamos aí envolvidos com essas coisas, a gente for se humanizando mais, a gente vai compreendendo o que uma criança precisa para se tornar humana. Porque criança pequenininho não é humana no sentido que nós damos. Se você pegar um bebê de 8 meses, 10 meses, ela te taca um tapa na cara, não taca? Ela empurra o coleguinha, ela morde o coleguinha e isso é natural.
você educa e ela vai se transformando em algo, né? Agora, eu posso mais fazer humano. uma pergunta? Eu Meninas, acho que é interessante os telespectadores estarem sabendo e ter uma visão disso também. Esses casos de abandono que nós estamos vendo aí, não acontece só com famílias de baixa renda, né? Não. Mas a impressão que se dá... Sim, não, a maioria, mas a impressão que se dá que é só casos de famílias de baixa renda. Não é, né? Vocês já viram esse quadro com famílias de um poder aquisitivo, nível médio? Já, Mônica? Já vimos, sim. De rejeição mesmo. Né? Sim, casos de rejeição, de abuso. De abuso. De gente de um suspeita nível... de abuso, né? Suspeita, porque não pode dizer que foi realmente abusado. Que você diz... É impossível. É impossível, entendeu? Então, não é só nas famílias que têm uma estrutura até até que, de repente, sei lá por quê, surta e maltrata o adolescente adolescente acaba pedindo socorro e diz que não quer retornar ao convívio da mãe. Tem casos. Bom, mas é bem menor, né? O bem menor. Do poder aquisitivo mais elevado. Raros, são raros. São raros. Bem raros casos. Mas então, tem, né? a gente volta e analisa que o problema geralmente uma das coisas é o social mesmo. Social. A negligência é característica, é miséria. Social. É, né? E que uma coisa vai levando a outra, né, Valdileia, não é? A negligência, né? Porque a vitimização física e sexual não escolhe camada social. Mas a negligência, que é isso de abandonar a criança, de não cuidar direito, deixar passar fome, frio, isso é característica da miséria. Agora, eu gostaria também que vocês três aí falassem a respeito, assim, a gente que está lá na casa, a gente tem hora que não sabe como educar o filho. Não é no meu caso que minhas filhas, graças a Deus, já estão moças, são pessoas maravilhosas, que foram muito bem educadas, né? Mas eu gostaria de saber como que os pais, hoje em dia, devem educar os seus filhos em relação à lei, porque dá a impressão que não se pode fazer mais nada. Não pode pedir nem para o filho arrumar a cama, não pode pedir para o filho dobrar uma coberta ou lavar uma louça, porque já é exploração. O que é realmente que pode e o que não pode? Fala para a gente. Então, em relação ao trabalho infantil, exploração do trabalho infantil. O que eu entendo que se chama de exploração do trabalho infantil é a criança trabalhar como adulto, né? E receber por aquilo e a pessoa que a coloca para trabalhar está tirando um lucro sobre aquilo. Então, é aquela criança que não vai para a escola para trabalhar, ou que no período livre só trabalha, né? Que trabalha para ganhar vida, para ajudar os familiares. Não é o caso da criança que ajuda o pai por 1 ou 2 horas em alguma tarefa. Tem até uma propaganda linda que saiu um período onde o rapaz fala, adulto já, uma voz de adulto, de como que era bom quando ele era criança. Isso. E o pai consertava coisas e ele ficava do lado numa oficina ali vendo um carro, segurando a lâmpada. Aquilo é uma situação extremamente prazerosa para a criança. Lembranças boas. Lembranças boas de estar junto com o pai fazendo alguma coisa, uma tarefa que é de adulto, desde que não seja perigosa, né? Então, a criança estar aprendendo alguma coisa, não tem problema nenhum. O importante é que ela vá para a escola, que ela tenha horário de lazer, que ela brinque, que ela estude, que aquilo não tome todo o dia dela, né? E que sejam situações. Até aí eu concordo. Agora, ela tem que aprender uma tarefa em casa, ela tem que participar das divisões de tarefa, tem que ter justiça em relação a isso, mas ela tem que ajudar a fazer uma cama, a varrer, lavar um móvel, lavar uma louça, né? Aprender a ter responsabilidade. Tem que aprender. Respeitando a idade dela, senão, né? Eu acho que acontece em casos até do adolescente, no caso, ele é meio que ameaça até os pais agora. Eu já vi muito. Já viu isso? Os pais, como os professores. Exatamente, está acontecendo isso. Os professores estão ficando com medo das crianças de hoje, porque não tem limite. Né? Estão sendo ameaçados, né, também, né? Então. Mas é por uma compreensão errada do estatuto. Né? É uma coisa que o estatuto foi feito para proteger a criança de maus tratos, de vitimização, de exploração. Não foi feito para tirar dos pais a obrigação deles, que é de educar.
Certo. Né? Então, vamos usar Muitos o que para confundem, educar? né? Exatamente. Muitos confundem um tapinha no bumbum da criança com Não, Josiane, espancar eu digo e- assim, confunde que a responsabilidade de educar é dos pais. Não, Então, lógico. eles empurram para a escola. Não, acho que só a entendeu? escola tem... Não. A escola tem obrigação de fazer tudo pela criança. E os pais não têm responsabilidade E o de professor, coitado, Sofre. Então, o que professor Com esse sofre, salário né? miséria ainda tem que aguentar tudo isso. Ainda mais essa, porque veja bem, primeiro a educação surge da casa. Aí ela vai ter um reforço na escola. Só que eles estão invertendo, né? O pai com a mãe. A formação é dentro de da casa. Aí eles E a estão- escola é a um informação. e um né? reforço também, né? Então está invertendo esse papel. E o adolescente que já sabe dessa lei, que também está mal informado, Não, essa é a informação Daí dos ameaça. pais. do Dos adolescente. seus pais. Mas o adolescente, se ele chegar para você e falar assim, é que nem eu já tive um caso da adolescente que dizia que a televisão era só dela. E que ninguém podia desligar a televisão, porque se mudasse o canal da televisão, ela iria denunciar que estavam tirando algum direito dela lá. E o pai acreditava nisso. Então, Tem eu acho que os medo, né? pais têm que entender que não tem nada disso no estatuto. Né? Que ele tem a obrigação e o dever de dizer para o adolescente o que ele pode, o que ele não pode, o que é aceito e o que não é aceito na casa dele. Quem manda na casa são os adultos. As regras Quem são os põe as pais, regras né? são os pais. Agora, as crianças é que querem botar regra para os pais. Se lembra a época que quem casava com o professor era rico? Não Hoje estão fugindo dos professores. Que judiação. Olha, aqui nós temos um e-mail aqui da Ana Paula, que ela fala assim: parabéns pelo programa e pelo belíssimo cenário, me sinto em casa. Ai, que bom. Parabéns. É isso que nós queremos que você sinta, como se estivesse numa sala de casa, um monte de mulher falando um monte, porque aqui, vou falar, tem hora que a gente vira um rolo, você não sabe quando vai pro intervalo, como é que fica isso aqui, viu, gente? Nós temos mais um e-mail também do Daniel, que ele fala: mulheres com sintomas de choro incontrolável, peraí, é meio grandinho. Deixa eu ver o que é aqui. Com sintomas de choro incontrolável, insônia, alteração do humor, cansaço extremo, perda de memória, desesperança, baixa autoestima, a preocupação excessiva, ansiedade, obsessão, compulsão, alteração do apetite, pouca concentração, sintoma de culpa e ainda falta de interesse pelo bebê, medo de machucá-lo ou se machucar, pouco empenho em atividades que antes lhe davam prazer com o sexo. Os sintomas assim, os sintomas assim nos primeiros dias pós-parto estão dentro da normalidade para sejam classificados como depressão pós-parto, deve começar dentro do tempo de 6 meses depois do parto. O tratamento da depressão puerperal pode ter a ajuda da psicoterapia ou ser através de antidepressivo. Sim, né? Sim. Tem que fazer todo esse trabalho, né? É. Olha, gente, eu tenho aqui um caso que foi tirado da internet. Olha quantos casos. Até tem um caso aqui que a Valdileia também está acompanhando, né? Olha, pais de meninas achadas mortas em bordel podem ser punidos. Bebê abandonado no meio do mato. Bebê abandonado em porta de igreja em Curitiba. Mulheres dizem conhecer garoto abandonado na estrada da Bahia. Você viu? Passou um casal ali e deixaram a criança no meio da estrada. Bebê encontrado na lata de lixo em Minas Gerais. Mãe que deu bebê a casal desconhecido quer filha de volta. Mãe deixa bebê em carro e o veículo é roubado em São Paulo, diz a polícia. Criança encontrada sozinha dentro de casa. Casal briga e deixa bebê com um pitbull. Esses pais não têm coração, diz um homem que achou o bebê em caixa. Mistério cerca da vida da menina abandonada em São Paulo. Violência infantil, lacunas na lei contribuem para a impunidade. Deixou uma brechinha para a impunidade e entra mesmo, né? Pai é preso sob suspeita de espancar filha até a morte. Justiça de São Paulo decreta de prisão de pai suspeito de tortura. Criança de 7 anos é encontrada sozinha em Varginha. Juiz pede laudo psiquiátrico da mãe que abandonou o bebê. Conselho tutelar pede que mãe procure bebê abandonado. E os casos não vão parar por aí. Não, infelizmente. O que tem que fazer é o que uma Valdileia falou, né? Tem que ter um programa específico, adequado,
para amparar. Priorizar, né? Hã? Tem que priorizar. Priorizar, com certeza. Gente, fala mais um pouquinho. Daqui a pouco nós vamos encerrar e aproveitem a falar o que vocês acham que tem necessidade. Eu gostaria mais um pouquinho que você falasse um pouco do Semeia. Você falou muito pouquinho de Semeia. Eu tô quieta. Ela tá muito quietinha hoje. Não é normal, né? É. Você fala. Falando. O que mais você quer saber do Semeia? Não, eu quero saber se você está contente, se você acha que o trabalho do Semeia é muito importante, está correspondendo importante demais. Todas as expectativas das famílias, das crianças. Não é disso. Todo município tem que ter o seu abrigo emergencial e provisório. Nós temos sorte de ter Itapetininga. Obrigada, né? A prefeitura faz um trabalho muito bom. E a mantenedora também. Casa da Criança está sempre com a gente. O Semeia, eu posso dizer, são casos sigilos judiciais, né? Que a gente trabalha lá. Sigilosos, né? Que devem ser mesmo. Devem ser sigilosos. As crianças só recebem visita com ordem judicial. A partir do momento que são abrigadas, pai e mãe não têm contato, a não ser com ordem judicial. Não pode. É mesmo? Desde que tenha ordem. Não, mas sem ordem não é. Não. Na casa da criança já pode, né? Somente com ordem também. Também com ordem? Eu não sabia disso. Só com ordem. É mesmo? É que, na verdade, mas sempre foi assim ou não? Não, né? Não sei. Sempre foi assim. Eu acho que que sempre. as crianças que são abrigadas, elas estão sob a responsabilidade da do juiz. Lógico, da Justiça da Infância e Juventude. Então, se a criança está sendo vitimizada, muitos casos são vitimizados pela própria mãe, pelo próprio pai, como que vamos deixar entrar a qualquer hora, a qualquer momento lá para ver? A criança muitas vezes nem quer ver a cara deles. Então... Tem caso, né? Tem, né? Casos e casos. Que não quer ver. Não. O Semeia é um lugar muito bom. Já aconteceu casos de pais que querem ver os filhos, mas sem autorização judicial? Muitos. Tem mesmo? Muitos casos. Eles vão na porta. Vão na porta, querem bater em mim, bater na gente lá. Faz escândalo. Daí você tem que ter uma calma e ir lá e falar assim, olha, me perdoa, mas não fui eu que peguei o filho do senhor, estou aqui só para cuidar. Agora o senhor sabe onde é o fórum? O senhor vai lá e procura o promotor, a vara da infância, porque eu não posso fazer nada. Agora explica todo o procedimento que tem que ser feito. Acalma, tem que acalmar, né? Mas já houve casos dos pais chegarem com violência para vocês? Sim, comigo. Já? Já. Mas de bater, não bateram, não fugir, mas se você ficasse, enfrentasse, poderiam até... Não, mas eu não enfrento. Mas chegou casos assim de tanta violência que você poderia vai no portão, mãe que vai lá fazer escândalo à noite, bate, grita e quer chama a polícia, porque não pode. Porque daí a criança chora lá dentro, escuta o barulho da mãe, né? E como que você vai acontecer? Já é um trauma o abrigamento para a criança. Sofrimento para essa criança. Já é um trauma o abrigamento para eles. Né, Josiane? Por isso que o ideal seria que ela pudesse permanecer em alguma família, se não na dela, na família de um tio, de um padrinho, ou de uma família substituta que fosse até paga para isso. Verdade. Abrigamento em último caso mesmo. Pode, que nós já estamos para encerrar o programa ou não? Gente, já acabou. Já? Foi bom enquanto durou. Odileia, deixa uma mensagem aos nossos telespectadores, o seu pensamento, a sua forma de ver, aquilo que você gostaria mesmo de passar. Completar que quando eu falei de que os pais é que mandam na casa, eu quis dizer que é eles que detêm a autoridade, mas que essa autoridade tem que ser baseada no amor e na relação afetiva, e não no abuso de poder. Mas a minha mensagem mesmo seria, gente, vamos nos esforçar para que o dinheiro público seja maior para as causas relacionadas à criança e juventude. Porque daí a gente vai poder ter um processo de humanização das nossas crianças e adolescentes. E aí nós vamos ver menos criança abandonada, menos crime, menos delinquência, menos... torturas infantil. Seremos menos roubados, menos atacados, porque nós vamos estar cuidando e vamos fazer virar gente, né? Verdade. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você pelo convite. Adorei a sua participação, sabe falar muito bem. Eu acho que você pôde hoje acrescentar muito, muito no programa. Aí para as pessoas que estão aí de casa, viu? Muito obrigada. Flávia, sua mensagem aos nossos telespectadores. Eu quero agradecer a oportunidade, porque muitas pessoas não conhecem, nem sabem o que é a Semeia. E nós temos esse privilégio no nosso município. Nós temos o Semeia 1, que são ambos os sexos, e temos também o Semeia 2, só para meninas, que
foi criado há 2 anos. Adolescentes. As meninas adolescentes, a partir de 12, 13 anos. E fica? Fica no Xangri-Lá com a Cristiane, que é coordenadora. Então, o Semeia, eu peço só para vocês, cuidem bem das crianças, para não precisar ir para o abrigo. Ame seus filhos, dê muito, muito carinho. Antes de dar um tapa, pense. Verdade. Né? Porque é triste você ver um anjo chegar para você maltratado. E só tenha filho se puder criar, se não tem. Muito bom, Flávia, muito bom. É isso. Pense bem antes do que é bom de fazer, pense no depois que vem. Pense nas consequências. Você vai ter condições de educar e dar amor, né? Isso. Mônica, obrigada, viu, Flávia, pela sua participação, viu, Flávia? Obrigada eu. Eu quero agradecer a Josiane, né, pela oportunidade que está tendo da gente estar aqui falando sobre um pouco do nosso trabalho, e gostaria de ser garantido o atendimento integral e humano dos casos, né, de crianças e adolescentes, para que eles possam ter um futuro melhor, né? Um futuro brilhante, digno, né? Digno como merece, né? Verdade. Mônica, muito obrigada, Mônica. Olha, vocês abrilhantaram muito o programa. Vocês passaram muita coisa importante aos telespectadores, eu tenho certeza disso, porque eu sinto quando o programa é bom. A gente sente, entendeu? A gente sente que necessário, das né? coisas positivas que a gente pode estar passando, das necessidades que nós temos que colocar dentro de cada casa, sabe? Porque as pessoas que estão em casa, elas precisam saber da realidade. Muitos sabem, muitos também não sabem. Então é importante saber o que acontece aqui na nossa cidade. E vocês foram mulheres em destaque hoje. Obrigada. Muito mesmo. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada. Nós recebemos uma ligação agora da Marilene Matarazzo, dizendo que o programa foi ótimo, maravilhoso. Marilena, muito obrigada, que você está sempre assistindo a gente, acompanhando o nosso programa. Eu gostaria também de agradecer a todos os e-mails que nós recebemos, do Guarujá, daqui de Itapetininga também, né? Gente, obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua audiência, por você acreditar no nosso trabalho. Obrigada à Sala de Cor, né, que fica na Rua Aristide Lobo, número 88, 3271-1217. Obrigada à equipe, a Jane e a Regiane, que fica Rua Dom Joaquim, 475. O telefone da equipe é o 3275-2255. A Jaque, que é da Limão Rosa com os acessórios, olha só, né? Tudo bonitona aqui, viu? Os acessórios da Limão Rosa. Oi? Um abraço para Marília. Também a Infinity Roupas, também com sua roupa lindíssima aqui, que fica Rua Coronel Fernando Prestes, o número 607. E o telefone é o 3511-6700. E eu quero mandar um beijão para Marília, que está aí assistindo o programa. Marília, olha... Quem sabe você é a próxima, está aqui sentada aqui com a gente batendo um papo, hein? Você tem muita história bonita para contar, história positiva, de luta, de garra e vitória. Você devia se chamar Marília Vitória, porque você é uma vitoriosa. Também com a mãe que você tem, também, olha, vou te contar, viu? Só podia ser vitória mesmo, né? Gente, já falei demais. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Fique com Deus e saibam em quem vocês vão votar. Isso depende do futuro desse país, gente. Por favor, o seu voto que seja bem consciente. Fique com Deus. Estaremos na volta, na próxima semana, com um novo tema. E vocês vão acompanhar agora aí as reprises do programa. Um beijão a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau. Dias que não deixarei
Academia Aqua Training apresenta a você o que há de melhor em condicionamento físico. Programas especiais, Body Combat, Power Jump, Body Pump, com instrutores treinados e capacitados para garantir o melhor resultado em suas atividades. Musculação, natação adulta e infantil, hidroginástica, grupos especiais e a grande novidade do circuito aquático, Aquamix, bicicleta e jump. Venha conhecer a Aqua Training. Sua vida vai mudar. E para melhor, Aqua Training. Chegou a hora do seu filho virar fera. Conheça o Anglo Itapetininga. Aulas apostiladas, instalações modernas, esportes e tecnologia de ensino do Anglo Sorocaba. Com professores do eixo São Paulo-Campinas-Sorocaba, no ensino médio e pré-vestibular. E atenção, além dos excelentes índices de aprovação nos vestibulares 2008, os conquistaram o primeiro lugar no Enem em nossa cidade e região. Parabéns, alunos, pais e colaboradores. Anglo Itapetinga, ensino forte do maternal ao pré-vestibular. Construa seu sonho comprando no Mank Plans. Aproveite os nossos preços, do material básico ao acabamento. E mais, promoções imperdíveis de tintas, pisos e revestimentos. Aproveite os diversos planos de pagamento. Pode pesquisar. No Mank Plans, você faz o melhor negócio. Mank Plans, tradição em transformar sonhos em realidade. Guarde nosso novo telefone, 3275-7525. Mank Plans. Unimed Itapetininga. 20% de desconto nas 3 primeiras parcelas. Carência zero para consultas e exames simples. Tudo o que você precisa em um só plano. Você sabia que o Brasil é referência mundial quando o assunto é o uso da tecnologia nos tribunais? Viaja a trabalho está entre os maiores prejudicados pelos atrasos nos aeroportos. No sul do país, os advogados foram à justiça em busca de garantias para pelo menos justificar a perda de compromissos importantes. Veja na reportagem de Analice Bolzan os resultados dessa iniciativa. Filas, espera e muita indignação dos passageiros. Desde 2006, os aeroportos do país se transformaram em um local de confusão e desespero para quem precisa viajar e não consegue. O chamado apagão aéreo já teve o seu momento mais crítico, mas o problema se arrasta à espera de uma solução das autoridades. Diz que está sem tripulação. Agora, como que eles vendem passagens e não tem tripulação, não tem funcionário? O que é que a gente tem a ver com isso? Enquanto o jogo de empurra continua, para ver de quem é a responsabilidade, o cidadão sofre. São horas intermináveis nos aeroportos, num teste de paciência que causa muitos transtornos. Quando a viagem é profissional, o caos aéreo tem outra proporção. O atraso de um voo pode significar a perda de um compromisso e até de um cliente. Para os advogados, por exemplo, é o risco de perder uma audiência ou um prazo judicial.
Por isso, a OAB do Rio Grande do Sul resolveu ingressar com uma ação na Justiça Federal. O objetivo é garantir uma declaração por escrito das companhias que comprove qualquer problema ocorrido nos voos nacionais. O documento serve como justificativa e prova em possíveis processos judiciais que possam acontecer em função do atraso. O Tribunal Regional Federal da Região Sul entendeu que o pedido é justo. Concedeu uma liminar que obriga as empresas TAM, Gol, Varig, Oceanair e Webjet a fornecer o documento aos advogados. Quem não der, paga uma multa de R$1.000 por dia para cada negativa. A fundamentação se baseou no fato de que o serviço aéreo é um serviço público concedido pela União, mas de responsabilidade de competência da União. As companhias aéreas são prestadoras de serviço público e as pessoas que adquirem a passagem aérea são usuários que têm direito ao melhor serviço, ao melhor atendimento possível. E não foi o que aconteceu com este advogado, que tem causas em diferentes estados do país. Depois de horas esperando, ele foi vítima de mais um problema gerado pelo caos aéreo. Recentemente eu tive a minha bagagem extraviada no voo de Foz do Iguaçu para Curitiba. A bagagem seguiu para o Rio de Janeiro. Em razão disso, não pude acompanhar o processo, porque os memoriais e o relatório para fazer a citação estavam nesta bagagem. Em razão disso, o processo foi adiado. Mas o adiamento não é a regra. Sem conseguir um atestado da companhia, ele teve que contar com a boa vontade dos magistrados. Não é sempre que a gente consegue um dilatamento de prazos em razão de um problema aéreo. A iniciativa da OAB Gaúcha tem agradado os profissionais que, além da parte contrária, enfrentam os aeroportos para defender seus clientes. Se o profissional perdeu o prazo, ficou 1 dia, 2 dias, no aeroporto esperando o avião, e não pode ser prejudicado o cliente. Eu acho que a justiça tem que ter essa consciência também. Corresponde às expectativas e aos anseios da classe, que precisa ser resguardada por medidas dessa natureza. O presidente da OAB no estado argumenta que a ação coletiva de consumo também é um instrumento de pressão para pôr um fim ao problema. Por enquanto, a liminar vale somente para os advogados gaúchos, mas a ordem quer estender os efeitos da medida para toda a população. E aí sim, tendo um efeito direto para a cidadania, e pode ser que através disso agora nós possamos fazer com que essas declarações sejam elas práticas corriqueiras, que aliás no mundo todo essas declarações elas são absolutamente tranquilas, as companhias aéreas estão obrigadas a dar. Lamentavelmente aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, nós temos que ingressar com uma ação judicial para que uma declaração, para que uma prova dessa seja efetivamente concedida. O Via Legal procurou as companhias aéreas, mas nenhuma quis se pronunciar antes da conclusão do processo. Recentemente, o país tomou um susto. 2 obras foram roubadas do Museu de Arte de São Paulo. As telas foram recuperadas, mas o fato revela um problema antigo no país: a fragilidade do sistema responsável por guardar peças que formam um importante patrimônio nacional. O Via Legal de hoje reapresenta o caso de uma escultura de Aleijadinho que pode ter sido retirada de uma igreja de Minas Gerais. Fé, religiosidade, devoção. As esculturas sacras expressam a genialidade do mais importante artista do barroco brasileiro, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. O Aleijadinho, ele fez uma leitura, dele, particular dele, e ele contava com a habilidade, ou quem sabe com a graça, de poder realizar aquelas obras. Então, o feito dele como artista é único no Brasil e no mundo. Nascido em 1730, em Vila Rica, hoje Ouro Preto, filho de um português e de uma escrava, Aleijadinho foi vítima de uma doença que lentamente o deformou. Não se tem com precisão o diagnóstico, como de outros artistas, suspeita-se sífilis, suspeita-se lepra. Entre as obras-primas do artista, as estátuas em pedra-sabão dos 12 profetas do cristianismo e as 66 imagens de cedro que compõem os passos da Via Crucis no santuário de Nosso Senhor Bom Jesus de Matozinhos, em Minas Gerais. A comprovação da autoria do gênio do barroco eram os recibos que ele fazia de próprio punho. Sem este papel, grande parte da produção
é atribuída a Aleijadinho. Ele tem os sapatos, ele colocava o pé direito no pé esquerdo, pé direito. As mãos, ela apresenta os sinais da linha da vida na parte interna. O engenheiro paulista Renato Whittaker possui uma das maiores coleções particulares de peças sacras atribuídas a Aleijadinho. Ao todo, são 50 esculturas. Uma das peças, esta Nossa Senhora do Rosário, está no centro de uma ação judicial. O IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, colocou a escultura na lista de obras desaparecidas de uma igreja na cidade de São Leopoldo. Há 19 anos, o colecionador comprou uma imagem de Nossa Senhora do Rosário. Segundo ele, há uma diferença na altura da peça, que seria da Igreja Mineira. Foi feita uma inspeção judicial em São Paulo e que constatou-se que a imagem aqui tem 89 e a que eles procuram tem 70 centímetros de altura. A ação está em andamento na Justiça Federal de São Paulo. Numa decisão de primeira instância, o colecionador foi considerado como fiel depositário da imagem até o julgamento final da ação principal. O caso coloca em evidência outra questão. Colecionadores particulares podem ter peças tombadas pelo patrimônio histórico? O diretor do IPHAN em São Paulo afirma que o proprietário da peça tem que seguir as determinações do Instituto de Preservação. O tombamento implica na não destruição e na não modificação do objeto ou do artefato tombado. As imagens atribuídas a Aleijadinho, que pertencem ao colecionador, já fizeram parte de várias exposições. Eu acho que todos os museus começam a partir das grandes coleções.